ao longo do tempo, a gente vem trabalhando, mas sempre a gente tem mudança do grupo que participa. Nós temos gente nova nos RHs, gente nova na gestão jurídica, e tem algumas situações que nós temos, quando se discute previdência, de que é preciso que a gente entenda o mecanismo da como é que se funciona, né? Quando o município está vinculado ao INSS, o INSS tem regra geral para todos os trabalhadores. Então, para o INSS, em relação a benefícios, não importa a data de que começou a contribuir, não importa o cargo que se tem, você tem uma série de situações que, para o INSS, não tem importância. Da mesma forma, aquela guerra que a gente sempre teve com o INSS, de que a questão dos cargos acumuláveis, a questão dos cargos de direção, da ampliação de carga horária, que para o INSS nada disso influencia, né? A gente sempre alimentou a discussão, que foi que culminou com a gente, com aquela consulta ao Tribunal de Contas, de que, olha, se a Constituição assegura a alguém ter 2 cargos, como é que uma lei ordinária vem e diz que eu não te considero 2 cargos, né? De que esse conflito que nós enxergamos assim, essa é a visão nossa sempre ao longo do tempo, mas o INSS não enxerga. Olha, se Rosineide tem 2 cargos de 20, a Rosineide é uma só, tem direito a uma aposentadoria só, essas situações. Quando a gente discute regime próprio, a gente nos baseia no regramento constitucional. A gente tem aquelas condições dos servidores da administração pública que estão lá na Constituição, no 37, 38, 39 e 40, especificamente, as previsões constitucionais, de que a gente precisa cumprir. E nós temos as situações de que algumas situações são específicas de que quem administra a vida funcional é o RH, é o poder público, é o patrão ali que administra a gestão de pessoal. Para o INSS não faz diferença essas situações. Na hora da aposentadoria, o INSS não quer saber se Rosineide tomou posse antes de 98, se tomou posse depois de 2004, não está preocupado, o INSS não tem essa preocupação. No serviço público a gente tem. Olha, até 98, inclusive o tempo de serviço que era reconhecido até 98, a Constituição vem e dá a ele roupagem de tempo de contribuição também. E, a partir de lá, todo o tempo de contribuição. Então, olha, reconhece todo o tempo, reconhece direitos diferenciados para quem tomou posse até 98, reconhece ainda direito à paridade a quem tomou posse até 31 de dezembro de 2003. Vem todas essas situações. Quem tem a guarda desse acervo e teria a responsabilidade desse acervo é o RH. E muitas vezes, isso, né? Isso porque nós estamos ligados ao Estatuto do Servidor, que tem que guardar consonância com a Constituição. Uma pena, mas hoje, se a gente vai pegar praticamente aí, não sei se não ultrapassa 90% dos municípios, cujos estatutos ainda são a base, o esqueleto, a linha central do estatuto, é o mesmo que a gente tinha lá em 91, quando os estatutos foram gerados inicialmente. Então, a emenda 19 não atualizaram, a emenda 41, a emenda 20 e 41 não atualizaram, então não se atualizou essa situação a nível de estatuto, e que leva, e nem a lei orgânica, né?
e de que leva conflito, muitas vezes, de interpretação. Tá? Você tem estatuto que garante ainda direito à aposentadoria por essa, uma série de regras que, na verdade, desde 98 já foram revogados, já não tem nenhum sentido, mas está lá no estatuto. Né? Nós não atualizamos os estatutos. O município, isso estamos falando no geral, né? O município não teve cuidado de fazer a revisão no seu estatuto de acordo com as emendas constitucionais. Nós, infelizmente, ou felizmente, de que nós temos aí já um volume de emendas, né, só a última emenda previdenciária já era a emenda 103, então nós temos mais de 100 emendas numa Constituição que, basicamente, é uma Constituição que tem 30 anos, tem mais de 100 emendas. Então, muita coisa mudou nesse intervalo também em relação às relações de trabalho do servidor com o poder público. E quando nós estamos falando em benefício hoje, quando a gente está falando numa aposentadoria hoje, a gente está retrocedendo, nós estamos retrocedendo aí a 30, 35 anos de que nós precisamos saber essa história. E, muitas vezes, essa história não está materializada, essa história não está ali documentada, não tem essa sequência. E, com essa situação, a gente tem dificuldade de poder... Não é aquela história, mas todo mundo sabe que a Ana tomou posse lá em 92. Mas você não tem um termo de posse, você não tem o ato de nomeação, você não tem um histórico que mostre a evolução funcional dela nesse período, né? Nós ficamos sem documento para poder fazer aquilo que, vamos dizer, todo mundo sabe que é aquilo, mas cadê? Cadê papel? Cadê documento que demonstre isso? E muita gente vê muita coisa, muitos documentos, prescreveu com 5 anos, pode jogar fora, não tem problema, mas quando se trata de documentação de pessoal, olha, desde que a Ana Leia tomou posse, a Ana Leia vai aposentar, até que a Ana Leia vai embora, essa documentação toda precisa estar junto, precisa estar ali, bem catalogada, de forma clara, de maneira que a gente saiba que, olha, a Ana tomou posse em tal data, a Ana foi afastada, virou secretária no período tal a tal, a Ana teve uma licença TIP em tal período, a Ana teve evolução de cargo em tal... Nós precisamos ter isso documentado. E essa situação não é simplesmente a situação previdenciária, ela é a situação de gestão de pessoal no serviço público. Então, na verdade, independente de que se estivesse contribuindo com previdência para o INSS quanto a um regime próprio, essa situação precisaria estar documentada. Mas algumas coisas que o INSS não se exigia, a gente acha que o INSS não exigiu, não é obrigação. O INSS não mudou a Constituição, né? Contribuir para o INSS não mudou as regras da emenda 20, as regras da emenda 41, as regras da emenda 47, etc, etc. Então, não houve essa mudança. Isso a gente precisa observar. A gente vai ter que observar, né? Senão, chega na hora da concessão de benefício, a gente tem dificuldade de poder trabalhar isso. De que toda a vida funcional depois vai se resumir na hora da concessão de benefício, né? Ou esse ou aquele benefício de forma mais tranquila, né? Essas situações precisam todas estar documentadas. Isso a gente precisa ter. Uma outra situação de que, para poder não deixar que essas coisas se escapem ao longo do tempo, né? Já a emenda 20, a 9.717, ela tem previsão de que a gente devesse fazer um recenseamento pelo menos a cada 5 anos. Então, o recenseamento dos servidores aposentados,
Olha, isso o regime próprio é que ele tem que fazer, e praticamente já faz isso, o acompanhamento da questão da prova de vida, do exame periódico para aquele aposentado por incapacidade, já, são situações que o regime próprio faz. Ah, mas e a administração? Ah, quando é que foi feito o último recenseamento? Ah, nós temos toda a documentação. Olha, a Ana, depois que tomou posse, ela teve 2, 3 filhos, ela tem filho que já ficou maior, nós temos essa situação anotada. Se eu pegar a pasta funcional da Ana, eu tenho essas coisas todas documentadas. Então, isso a gente precisaria ter isso afinado. Essa situação precisaria estar afinada. Então, nós precisamos, uma das coisas que a gente precisa, nós precisamos fazer um recenseamento de toda a massa, a cada 5 anos, pelo menos, se a gente não tiver um sistema que consegue fazer esse acompanhamento. Olha, eu tenho aqui Rosineide. Rosineide se casou e imediatamente ela está trazendo para cá a certidão de casamento. Não, Rosineide trocou de marido, ela está trazendo para cá, olha, tirou esse marido, botou outro marido. A gente tem essa situação, de que essa situação a gente precisaria ter ela acompanhada, né? No recenseamento a gente vai ver os dados pessoais, a questão em relação à evolução do cargo, todas essas situações a gente precisaria ter de forma bem documentada, e a gente não tem tido isso. Uma outra situação de que os municípios não fazem também, e a gente se depara com isso, né, de que o sistema do Progestão e a auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, que aqui no estado, em 2016, foram feitos Ponta Porã, Dourados, Campo Grande, o MS Prev, e me parece que naquela ocasião foi feito Corumbá também. Em 2016, 2017, não, 2018 foi feito Mundo Novo, Eldorado, foi feito, tem alguns outros municípios que foram feitos também. E a gente, quando vê aquele relatório, né, algumas cobranças, que são coisas do dia a dia, e que realmente você não tem ninguém fazendo isso. Olha, o município fez a auditoria na Folha. A controladoria tem acompanhado isso. Olha, a auditoria na Folha tem sido feita a cada 3 meses, a gente dá uma pegada numa auditoria da Folha e tem dado conformidade. Na auditoria da Folha, eu vou verificar, olha, realmente a Ana tem um vencimento base de tanto, ela está aqui com um anuênio de tanto, olha, esses anuênios ou quinquênios que estão dando a Ana, está de acordo com a legislação. A gente tem feito isso, né? Se a gente vai fazer isso no sentido geral, hoje você não tem nenhum município, eu acho que nem o estado, tem essa auditoria de conformidade com a folha de pagamento. Ninguém tem feito isso. E muitas vezes pode ser olha, que deveria a Ana estar recebendo 10% de anuênio e a Ana está recebendo só 8%, está recebendo só 5%. Não lhe deram o que é de direito. Ou, de repente, a Ana devia receber 10, está recebendo 15. Né? Porque, olha, o que se está recebendo de anuênio está em conformidade com a legislação, fez auditoria, confirmou isso. O município pode estar pagando além do que devia, da mesma forma que o município pode estar pagando menos e ser responsabilizado numa ação judicial e acabar pagando muito mais, vai estar pagando o que devia, mais honorários, mais todos esses encargos. Então, o acompanhamento da vida funcional, né? A auditoria de folha é um outro aspecto que precisa ser feito. A questão não é só previdência, é de gestão de pessoal mesmo. E poder fazer, e aquela história, não tem, antigamente tinha, hoje a gente espera que não tenha mais. Não, bota mais 5% para a Ana aí, e o RH simplesmente vai lá e põe, né?
Depois, se você quiser saber quem é que autorizou esses 5%, você não tem ninguém, né? A cada alteração no RH é preciso que a autoridade imediata, responsável ali, que autorize e tenha fundamento, né, para poder ser responsabilizado no caso de qualquer desconformidade lá na frente, né? A controladoria tem trabalhado junto ao RH para poder evitar futuras consequências, quer sejam junto à Previdência ou mesmo na vida funcional. Será que a controladoria está acompanhando isso? Será que lá no rol de rotinas da controladoria, a auditoria da folha, as condições de quem tomou posse, as condições das licenças, será que estão sendo acompanhadas? Essas coisas precisariam de que fizesse realmente para acompanhar isso na rotina, né? A outra situação que a gente tem e de que depende do RH e a administração de pessoal são os afastamentos, né? Você tem gente que está em casa e está recebendo e você não sabe a que título, né? Ué, por que a Ana está em casa já faz 2 anos? Ah, não, a Ana, por qualquer coisa lá, mandaram a Ana para casa. Não, fica em casa. A Ana está recebendo, mas se está recebendo e não está comparecendo ao trabalho, tem que ter uma motivação. Ah, por quê? Ah, ela está em disponibilidade. Ah, a lei garante que em determinadas situações o servidor fica em disponibilidade, está recebendo sem ser alocado numa determinada função. Mas tem um ato disso, está documentado, né? Se chegar alguém aqui a qualquer hora, quer saber por que a Ana está assim, você está, não, ela está assim por isso, está ali documentado, né? Ou se chegar numa hora dessa, aí ninguém sabe, aí é aquela história, mas isso não é comigo, isso não é comigo. Não, gente, isso é com todo mundo, é com todos nós, né? Não tem essa história de isso é com fulano, não é comigo. Na administração pública, todo mundo acaba sendo responsável, né? Essas coisas precisariam ficar bem documentadas. Quem é que diz para a Ana ficar em casa? O que a Ana tem ali documentada que autorizaram ela ficar em casa? De repente, não tem nada, e a Ana está em casa e não abriram um processo administrativo porque ela já não está trabalhando há 2 meses? Não abriu ainda? Alguém vai ser responsabilizado. Por que não abriu o processo administrativo? O secretário de administração é o responsável. Mas aí vem o secretário. Não, é o chefe do setor de RH que é responsável. Não, quem é que é responsável? A sequência ali, né? Todo mundo pode ser responsabilizado por isso. Então, são coisinhas que precisam ser bem trabalhadas.